Um casal entre quatro paredes pode tudo. Será? Bem, que vocês podem fazer o que quiserem, isso ninguém duvida. Mas será que Deus aprova? Alguns dizem que quando um casal é casado, tá tudo liberado. Mas não é bem assim, e eu vou explicar tudinho aqui para você. Mas fique tranquilo, fique tranquila. Sexo não é só para reprodução, viu? Então eu quero te encorajar, sim, a buscar a sua felicidade, a sua alegria, o seu prazer. Mas fazer isso do jeito certo, do jeito que agrada a Deus. E tudo isso você vai aprender aqui. E tem mais. A Bíblia diz que Deus tem uma herança extraordinária para você. E a maneira com que você se relaciona a dois na cama é um fator determinante para você receber ou não a sua herança. Meu nome é Emerson e hoje nós vamos conhecer o que as Escrituras dizem sobre isso, porque a Bíblia é o manual que Deus nos deixou para que possamos desbloquear heranças. Ei, você precisa preparar o seu caminho para o reino de Deus, porque esse é o seu futuro. Então vem comigo, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gostam de namorar. Conhece alguém assim? Olha só, esse é um vídeo para adultos, ok? Bora pro vídeo! Deus criou a vida a dois, ponto. E Deus é bom demais, porque a vida a dois é maravilhosa. Claro que divergências acontecem no dia a dia dos casais e isso faz parte da vida. O importante é resolver. E para resolver é simples. Quem errou, assume o erro, pede perdão, o outro perdoa, os dois ajustam as coisas e seguem em frente. Juntos, sempre juntos. Eu e minha esposa já estamos nessa há 26 anos. E vou te falar, depois que Jesus entrou na nossa vida, tudo melhorou e muito, principalmente depois que a gente casou na igreja. Sim, porque nós moramos juntos por muitos anos. Depois casamos no civil e ficamos assim por outros muitos anos. E a vida não mudou nada depois do casamento civil. Então, um certo dia, depois de conhecer a Jesus, a gente descobriu que Deus se agrada, que a gente acerte as coisas diante dele. E a gente resolveu fazer isso só para agradar a Deus. Casamos no final de um culto de quinta-feira, às 10 da noite, só para regularizar as coisas. E depois disso, tudo mudou para muito melhor. Mudou a nossa amizade, o nosso relacionamento, a vida profissional, o financeiro e também a vida sexual, é claro. E é disso que nós vamos falar hoje, e eu quero te falar o que a Bíblia ensina sobre isso. Primeiro, foi Deus que criou o relacionamento sexual, você sabia? Vejamos Gênesis, capítulo 2. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Veja que Adão estava lá, no jardim, observando os animais e dando nome para eles. Essa era a tarefa que Deus deu para ele fazer. E o texto diz que Adão não tinha ninguém para o ajudar, mas também diz que não havia ninguém que o completasse. E o que você acha que esse texto está dizendo? Sim, claro, a nossa vida tem muitas áreas e quando achamos a pessoa certa, ela nos completa em tudo mesmo. Mas naquele contexto, Adão via os animais se reproduzindo e Adão já tinha o seu órgão sexual, certo? Sim, Adão precisava de alguém que o completasse. Vejamos a continuação da história. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente! Exclamou o homem. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem.
Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Viu como o homem e a mulher se completam ao ponto de se tornar um só? Esse texto tem muitos ensinamentos, muitos mesmo. Por exemplo, você percebeu, né, que o homem deixa o pai e a mãe para se unir à sua mulher? Então, a partir desse momento, os pais viram parentes, que devem ser honrados, sim, mas que precisam ser deixados para que essa nova família aconteça e tudo corra bem. Fica a dica. Outro ensinamento importante, que é meio óbvio, mas que precisa ser dito. Um casal, conforme o que Deus criou e abençoou, é formado de um homem e uma mulher, certo? A Bíblia diz que Deus não aprova e não abençoa um casal formado de dois homens, nem um casal formado de duas mulheres, nem um relacionamento formado de um homem e várias mulheres, nem um relacionamento formado de uma mulher e vários homens. Tudo isso existe hoje em dia e as pessoas podem sim fazer o que elas querem. Isso é o que chamamos de livre-arbítrio, certo? Até porque tem gente que não se importa com Deus, não é mesmo? Mas deixa eu te falar, eu não sou contra as pessoas que escolhem viver em relacionamentos desse tipo. Conheço muitas, me dou bem com elas e oro por elas. O que eu não aprovo é a vida que elas levam. Isso porque viver desse jeito não agrada a Deus. Vejamos o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nesse estudo, nós vamos nos concentrar no versículo 20, que fala dos pecados sexuais. Mas é bom a gente entender o que diz o versículo 21. Para Deus, essas coisas são tão reprováveis quanto um homicídio. Então vamos estudar esses pecados sexuais um por um. Talvez a sua Bíblia esteja um pouquinho diferente, mas a instrução é a mesma, ok? Então vamos começar falando sobre o adultério. Essa é fácil, né? Adultério é só quando alguém se envolve sexualmente com outra pessoa, correto? Errado. Antigamente, no tempo da lei, era assim mesmo. Se as pessoas não se tocassem fisicamente, não existia adultério. Mas veja o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Percebeu como Jesus subiu a régua nessa questão? Se alguém, homem ou mulher, olhar para outra pessoa e desejar sexualmente essa pessoa, já está em pecado. Ou seja, pornografia é um tipo de adultério. E para Deus, isso é tão grave quanto um assassinato. Por isso Jesus falou que é melhor arrancar um olho, se esse olho fizer alguém pecar. Ei, não arranca o seu olho ainda, ok? Já vou te ajudar com essa questão. Por enquanto, vamos em frente, vamos falar sobre a fornicação. A fornicação é bem simples de entender. É quando alguém se relaciona sexualmente com uma pessoa sem estar casado com ela. Tem vários nomes para isso. Um deles é sexo casual, onde as pessoas se envolvem sexualmente sem ter nenhuma intenção de avançar para um relacionamento estável. Basicamente, é o mesmo que a prostituição, só que ninguém paga pelo prazer. A fornicação é uma prática muito condenada por Deus, tanto que Deus castigou o seu povo quando eles se envolveram sexualmente com as mulheres moabitas. Essa história está em Números capítulo 25. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Percebeu como a fornicação estava associada com a adoração a outros deuses na época? Bem, talvez hoje não exista mais adoração aos deuses moabitas,
Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo é quem governa e influencia as práticas que são adotadas pelos não cristãos. Então, a pergunta é: se alguém pratica a fornicação, prostituição, adultério, que são práticas do mundo controlado pelo diabo, estará fazendo a vontade de quem? De Deus que não é, concorda comigo? Bem, acho melhor seguir em frente. Vamos falar sobre algo que não é tão óbvio: a impureza. A impureza sexual está relacionada com aquela pergunta inicial que eu fiz, lembra? Será que um casal entre quatro paredes pode tudo? Nós já sabemos que o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo é quem governa e influencia as práticas que são adotadas pelos não cristãos. Quando eu não era cristão, eu tinha o costume de assistir pornografia. Hoje eu sei que é uma armadilha do inferno para capturar as mentes das pessoas. Então, não se envolva com isso, ok? Não é fácil se livrar. As lembranças daquilo vêm na mente, as emoções vêm no corpo. Mas graças a Deus, eu descobri como ser livre dessa armadilha. E se você tem problemas com isso, é só me chamar no privado que eu te ajudo, tudo bem? Tá, mas do que se trata a pornografia? De tudo aquilo que não agrada a Deus na área sexual, incluindo adultério e fornicação. Porque, de certa forma, quem assiste se imagina fazendo sexo com aquelas pessoas. A pornografia também leva à impureza, porque ali vale tudo, inclusive coisas bizarras, como sexo em grupo e sexo com animais. São coisas demoníacas mesmo. Além disso, a pornografia incentiva que as pessoas tenham uma prática que o sistema do mundo recomenda, a masturbação. E a gente já sabe, né, que o sistema do mundo é controlado pelo diabo. Então, na prática, é ele que quer que você se masturbe. Eu sei, isso é bem polêmico. Fazer o quê, né? Agora, meu irmão, minha irmã, deixa eu te explicar uma coisa, mas receba com amor, ok? Eu vou falar de maneira bem lúdica. No nosso corpo tem um lugar que Deus criou para eliminar as fezes, mais conhecidas como cocô. Deus criou esse lugar como saída, certo? É a saída do lixo do nosso corpo. E como em todo lixo, ali tem bactérias muito nocivas e resistentes que, se forem parar no lugar errado no nosso corpo, podem causar doenças muito sérias. Esse lugar é uma saída e é um lugar sujo. Então, nesse lugar não deve entrar nada. Entendeu, né? Outra coisa, os órgãos sexuais do homem e da mulher, além de servir para o sexo, também acumulam a função de eliminação de urina, mais conhecida como xixi, que é uma forma de lixo líquido do nosso corpo. Então veja onde você coloca a sua boca, ok? Acho que deu para entender, né? Cuidado com a impureza sexual. Se você tem o costume de praticar isso ou tem desejo de fazer isso, saiba que são práticas mundanas do mundo que é controlado pelo diabo. Então eu recomendo que você ore a Deus se arrependendo e procure não fazer mais, tudo bem? Bom, agora podemos falar sobre o último pecado sexual que devemos evitar, a lascívia. Por definição, a lascívia é o desejo excessivo pelo prazer sexual, que leva a pessoa a ter comportamentos sensuais na forma de falar, na forma de se vestir e nas suas atitudes, com o objetivo de atrair o máximo de parceiros sexuais. Então, na prática, a lascívia é o que leva a pessoa a cometer o adultério, a fornicação e a impureza. Um pecado que leva a outros pecados. A lascívia é que leva ao sexo casual, que leva ao desejo de fazer sexo de maneira não convencional e impuro, para experimentar novos prazeres. É a lascívia que leva a atitudes bizarras na área sexual, como troca de casais e até sexo com animais. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto, é fácil entender. Então vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5.
Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Olha só, o motivo desse vídeo é falar sobre como desbloquear a sua herança eterna, certo? Já falamos sobre isso no vídeo anterior, sobre alimentação saudável. Vou deixar o card aqui na tela, tudo bem? Você sabe, né, que todos nós temos prazo de validade aqui nessa terra. Nosso corpo físico e todos os nossos prazeres vão ficar para trás, mas tem coisas que são eternas, que permanecerão conosco. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 13, é o versículo 13. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Nessa instrução, o apóstolo Paulo nos fala em 3 coisas que permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Então deixa eu te explicar rapidinho o que isso tem a ver com essa questão sexual, começando com a fé. Quando fala sobre a fé, a Bíblia nos dá o exemplo de pessoas que creram, que acreditaram, mesmo sem ver. Isso é fé e está no livro de Hebreus, no capítulo 11. Anote aí e depois você lê, tudo bem? Cada um dos personagens da história bíblica teve fé dentro do seu contexto de vida. E o nosso contexto, para os dias de hoje, é a fé em Jesus Cristo, porque é o pré-requisito para a nossa salvação. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo como homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, será salvo. É isso que a Bíblia diz. Veja, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, declare comigo assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Declarou? Muito bem, você recebeu a salvação agora mesmo. Ou confirmou a sua salvação, você já tinha declarado isso antes. Parabéns, glória a Deus. Agora vamos à segunda coisa eterna que Paulo nos instruiu: a esperança. Quando a Bíblia fala de esperança, está se referindo ao cumprimento das promessas para aquele que tem fé. E é muito importante que você saiba do que se trata. No texto de Gálatas que lemos antes, onde vimos sobre os pecados sexuais serem tão graves quanto tirar a vida de alguém, lemos uma afirmação que vale a pena repetir: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Segundo esse texto, o objetivo da nossa esperança deve ser a nossa herança, ou seja, o nosso desfrute pleno do reino de Deus, que acontecerá quando Jesus voltar para reinar sobre toda a terra. E para aqueles que vencerem essa e outras questões da vida aqui e agora, Deus tem promessas específicas. Algumas delas estão no livro de Apocalipse. Veja, o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Uau, que promessa, hein? Sentar-se com o Senhor Jesus no seu trono, já pensou? Meu irmão, minha irmã, essa é a esperança que você precisa ter. Que você, como filho, como filha de Deus, tenha a promessa de receber uma herança do próprio Deus. E se você viver a sua vida da maneira que Deus espera, receberá uma recompensa especial do próprio Deus. Aleluia! Eu estou me preparando para isso. E você? Bem, já falamos de fé e de esperança, agora podemos falar sobre a terceira coisa eterna, que a Bíblia diz que é a mais importante: o amor. Veja o que Jesus respondeu quando lhe perguntaram qual é o mandamento mais importante da lei. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Você percebeu que esse amor tem
3 alvos. Primeiro, ame a Deus. Segundo, ame ao próximo. Terceiro, ame a si mesmo. Mas como isso se encaixa no assunto desse vídeo, a vida sexual? Primeiro, vamos ver como amar a Deus através do sexo. Ora, a Bíblia diz que o nosso corpo faz parte de Cristo. Veja só, vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Acho que ficou bem clara a instrução do apóstolo Paulo para nós. Concorda comigo? Quando nós escolhemos ter uma vida sexual que agrada a Deus, isso é uma declaração de amor a Deus, porque somos um com Jesus Cristo. Isso é amar a Deus na prática, é sacrificar a nossa vontade de fazer o que todos por aí fazem, deixando de seguir as práticas que Deus não aprova na área sexual, só para demonstrar o nosso amor por Ele. Bem, já vimos como amar a Deus através das nossas escolhas sexuais. Então vejamos como amar ao próximo através do sexo. Acho que isso é fácil de entender. O casamento é uma aliança. E essa aliança é fundamentada na confiança. Então, o que você deve fazer é dar o seu melhor para que a confiança do seu cônjuge em você nunca seja abalada. Fica a dica, tenha em mente que a confiança é um dos fundamentos para a aliança de casamento. E você precisa fazer o seu melhor para que o seu cônjuge confie em você. Como fazer isso? Sendo fiel e demonstrando amor, de forma que o outro entenda que você o ama. Para isso, eu recomendo o livro As 5 Linguagens do Amor, aqui ó, do pastor Gary Chapman. Vou deixar o link na descrição se você quiser adquirir, tudo bem? Outro item fundamental para uma vida a dois, abençoada. Por favor, orem um pelo outro. E eu super recomendo 2 livros de oração específicos para o casal. Esses aqui, ó, O Poder do Marido que Ora e O Poder da Esposa que Ora, da Stormy O'Martin. Na minha opinião, esses livros são essenciais para um casal, porque tem orações para todas as áreas da vida, inclusive a área sexual. Também vou deixar links aqui na descrição, caso você queira adquirir, mas eu super recomendo. O terceiro conselho que quero dar é o que sempre dou aos noivos: concentrem-se em fazer o seu cônjuge feliz. É isso que a Bíblia diz, veja só. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Esse conselho serve para a área sexual e também para todas as outras áreas, mas é importante que os dois pensem da mesma forma. Se só um do casal tiver essa intenção, é preciso que o outro também seja despertado para essa necessidade. Isso porque os dois são uma só carne, lembra? Já falamos sobre amar a Deus e sobre amar ao próximo. Agora podemos falar do fundamento mais importante nessa questão de receber a herança de Deus: amar a si mesmo. Por que eu digo que isso é o mais importante? Porque a herança é individual, ou seja, você precisa cuidar da sua. E a Bíblia mesmo diz que na mesma casa um será levado e outro será deixado para trás. Os casamentos são desafiadores. São 2 pessoas de sexos diferentes, vindos de famílias diferentes, com passados diferentes, e que agora resolvem viver juntos. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você ainda não saiba. O sexo não é a parte mais importante do casamento. Não é? Como assim? Calma aí, o sexo é importante sim, mas não é a parte mais importante. O relacionamento precisa de muito mais do que sexo.
Uma prova disso é a grande quantidade de divórcios que aconteceram durante a pandemia, quando os casais tiveram que conviver 24 horas por dia sem poder sair de casa para trabalhar. Mas mesmo com os desafios do relacionamento, nós temos que seguir em frente juntos. Porque Deus disse: pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar um ditado cristão muito conhecido para você. Espere pouco de você, nada do próximo e tudo de Deus. Ou seja, fundamente o amar a si mesmo na fé, na esperança e principalmente em amar a Deus sobre todas as coisas, porque essa nossa vida aqui é passageira. Ok, mas o que fazer? Para melhorar a sua satisfação sexual pessoal, converse com seu marido ou com sua esposa sem pudor ou vergonha alguma e deixe o seu cônjuge saber daquilo que traz prazer para você. E peça para que ele ou ela faça o que lhe agrada. Da mesma forma, pergunte ao seu cônjuge o que lhe traz prazer e procure fazer o que lhe agrada. Talvez vocês nunca tenham conversado sobre essas coisas e isso possa parecer estranho. Mas lembrem-se, vocês são uma só carne. Então, se esforcem para compreender um ao outro que vai dar certo, ok? Nessa conversa com seu cônjuge, considerem o que vocês aprenderam aqui nesse vídeo e fujam daquilo que Deus não gosta na área sexual: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Lembrem-se sempre, como a gente viu nesse vídeo, que Deus tem uma herança maravilhosa esperando por vocês dois. Se estiver tudo ok na sua vida sexual, ótimo, parabéns! Mas se esse vídeo trouxe a consciência de alguma coisa que precisam mudar, orem a Deus, pedindo perdão por aquilo que não agrada a Ele e façam as mudanças na sua vida sexual. Deus vai perdoar e purificar vocês. Veja o que a Bíblia diz. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu creio que Deus vai honrar a sua decisão em buscar a pureza nessa área, de tal forma que vocês serão muito mais felizes daqui para frente e estarão desbloqueando as suas heranças divinas para o futuro. Aleluia! Ei, se esse vídeo foi importante para você, deixe um comentário, se inscreva aqui no canal que tem muita coisa boa por vir. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida e a sua família também, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.